E aí pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Diego de Berardino, falando aí do segundo dia da quarta fase da Copa do Mundo, fase de oitavas de final no feminino, né? E também 16 avos de final no absoluto. Vamos destaque aqui para Alexandra Gorashkina, da Rússia, que passou pela Nino Batiashvili, venceu o match por 1,5 a meio e se classificou para as quartas de final para enfrentar a Tan Zhongyi. E no absoluto tivemos ali a classificação do Caruana. Também teve outros ali resultados, teve outros classificados como o Grandelius, mas destaque também para o Carlsen, né, que foi buscar, depois de ter perdido ontem contra o Keimer, foi buscar não sem emoção e conseguiu vencer para forçar o desempate amanhã. Então o Carlsen segue vivo aí na competição. A gente vai dar uma olhadinha na partida da Gorashkina e na do Carlsen. Mas antes da gente começar, você deixa o like, se inscreva no canal, lembrando que é muito importante para ajudar a gente a crescer. Vamos começar aqui com a Gorashkina contra a Batiashvili. Lembrando, a Gorashkina pré-ranqueada número 2 aí no feminino. Não se classificou para as quartas de final. Vai pegar a Tan Zhongyi, uma chinesa bem dura também. E a Jun Wenjun, que é a pré-ranqueada número 1 e atual campeã mundial, vai para o desempate contra a Elisabeth Patz, da Alemanha, grande mestre Elisabeth Patz. Então, mas essa partida da Gorashkina foi bem legal, vamos lá dar uma olhadinha nela. D4, D5, C4, E6, cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3. Temos um gambito da dama recusado. Cavalo de BD7 foi o lance aqui das pretas. Bispo F4. Outras opções são tomar em D5 aqui, é D5, bispo G5 ou bispo G5 direto. Opções bem tradicionais aí no gambito da dama, bispo F4 e aqui bispo B4 jogou a Batiashvili. Outra opção é tomar aqui em C4 e aí dá para jogar E3 ou E4, né, para tomar lá com bispo. Bispo B4 leva para uma espécie de Ragozin, né, que é aquela famosa mistura da Ninzo Índia com gambito da dama, a variante Ragozin. Aqui C por D5, tomou de peão. Outra opção é tomar de cavalo, e aí o bispo volta para D2. As pretas podem jogar algo assim para ocultar o E4, embora a longo prazo esse E4 vai chegar de todo jeito. E toma D5 é mais natural. E3, cavalo E4 atacando o ponto C3, dama C2 jogou agora a esquina, e G5. Esse tipo de expansão é muito comum, ganhar tempos em cima do bispo, o bispo das brancas, né? Se bispo G3, por exemplo, H5 é um pouco incômodo, ameaçando H4, e se você der um respiro para o bispo H3 ou H4, cavalo por G3 destrói a estrutura das brancas na ala do rei. Porém, a Gorashkina jogou bispo E5 e veio torre G8 aqui da georgiana. Se F6, né? Agora bispo G3. E um ponto importante é que depois do H5, agora a casa G6, né, fica enfraquecida. Agora H4 já é diferente daquela posição. E se cavalo por G3 já dá para pensar em dama G6 cheque. Então apenas o fato de ter mexido o peão F faz com que haja uma mudança importante na posição. Ou dá para tomar esse G4, dama G6 cheque. Uma iniciativa perigosa, ele vai tirar o roque das pretas. Portanto, torre G8 foi o lance aqui das pretas. H3 agora dando uma casinha de respiro para o bispo. E aqui cavalo B6 para defender em D5 não é a melhor opção aqui para as pretas,
Por exemplo, cavalo toma E5, cavalo toma E5, dama E7, para proteger o bispo contra dama A4 cheque. Depois jogar um F6 aqui, expulsar esse cavalo. Parece uma opção um pouco mais sólida para as pretas. Cavalo B6 e aqui a Goryashkina começou a jogar de maneira muito forte. Cavalo D2 atacando o cavalo de E4. E aqui cavalo toma D2 é um erro. Bispo F5 aqui seria possível, defendendo o cavalo. Bispo D3. Tem que ficar de olho nas ideias de F3, né? Agora, as pretas talvez possam jogar F6 elas. E se bispo H2, eliminar o cavalo de C3, tomar. E agora jogar dama E7 defendendo aqui. E se F3, agora esse peão de E3 ficar fraco, teria um golpe como cavalo G3. Esse bispo toma, dama toma E3, cheque. Vai recuperar o bispo. Claro que as brancas não são obrigadas a jogarem F3, né? Dá para jogar A4, C4. Mas a posição melhor para as brancas, mais jogável para as pretas. Depois de cavalo toma D2, o problema é que joga dama toma H7, atacando a torre de G8, torre G8, torre G6 e rei toma D2 simplesmente. As brancas ganham um peão, ficam com o rei no centro aqui, mas também o rei das pretas não está em segurança. Veio o bispo F5 e aqui uma sequência muito forte da Goryashkina jogando com a iniciativa. Reparem a sequência de lances dela aqui. G4. Atacando o bispo. Bispo E4. O cavalo está cravado, né? Não pode tomar em E4. F3. Agora o bispo toma F3. Bispo B5 cheque. C6. E a torre de A vem para F1. Olha só, está atacado o bispo e a torre, mas as brancas não tiram nenhuma das peças do ataque. O ponto é que se bispo toma, tem dama toma F7 mate, apoiado pela torre. Se tomar o bispo em B5, como foi a partida, agora recupera em F3 e tem um tremendo ataque aqui para as brancas. Pela coluna F, o rei das pretas enfraquecido. Deu um cheque em C4 aqui. A Batiashvili, rei E2. Tomou em E5 aqui, mas não vai tomar de peão. Ela dá um cheque para tomar aqui. Depois de bispo F8, tomar de dama. Torre E6 e agora dama por D5. Volta a ter um peão a mais as brancas e uma posição vencedora aqui. Tentou B4 aqui a Georgiana. E dama toma B7. Outra pancada. Essa mate lá em F7. Bispo E7. Cavalo D5. Torre C8. Torre de HF1. Aumentando a pressão lá em F7. F6. E arrematou com bastante elegância aqui a Goryashkina. Cavalo toma F6, cheque. Bispo toma, simplesmente troca tudo. Porque a torre está caindo em C8. Se dama toma, dama por C8, cheque com 3 peões a mais. Torre C2, cheque. A partida também não resolve. Rei D1, ataca a torre. Dama toma F6. Dama E4, cheque. Veio aqui trazer a dama antes de tomar para proteger o rei, né? Contra o cheque da dama preta. Rei D8, rei por C2. Dama D6, dama 8, cheque. Rei E7, tomou mais um peão. Dama F6, dama C5. Deu um cheque em H2 e depois de rei B3, as pretas abandonaram. Se dama por H3, dama F5, cheque. Vai tomar esse peão com cheque, com vários peões a mais. Então, grande exibição da Goryashkina. A precisão dela foi impressionante. 99,2 contra 90% da Batiashvili. Então, ela passa de fase e vai enfrentar a chinesa Tan Zhongyi nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina. Agora vamos falar de Magnus Carlsen. Magnus Carlsen enfrentou o Keymer. Lembramos do que aconteceu ontem, né? O Keymer venceu de maneira brilhante o Carlsen e estava obrigado a ganhar para forçar o desempate. Vamos ver então como é que foi essa partidinha. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. O Carlsen jogou a Ruy Lopes. O B5, A6, bispo A4, cavalo F6. E ele jogou com D3, evitando toneladas de teoria que tem após rock, né? Embora D3 também tenha sua teoria um pouco menos.
do que as linhas ali com o roque. Bispo C5, bispo G5, foi cravar o cavalo. H6, bispo H4, D6 jogou o Keimer. É que o Carlsen jogou D4, abrindo a posição. Tem outras maneiras de jogar aqui, né? Poderia jogar C3, por exemplo, bem tradicional. Até mesmo tomar em C6 e depois C3 seria possível. Mas D4 é uma opção interessante aqui. Carlsen aparentemente estudou algo, né? Dessa posição, porque gastou pouco tempo até aqui. Ele toma D4, cavalo toma D4. Claro que não dá para tomar de cavalo porque está cravado. Jogou bispo D7, agora sim ameaçando. Bispo toma C6, B toma C6 e cavalo C3. Essa posição, pelo menos, o Carlsen conseguiu, digamos assim, desbalancear a partida. As pretas têm um par de bispos, ele tem vantagem de espaço, uma posição mais centralizada. Provável equilíbrio dinâmico aqui da partida, mas não é aquela posição simétrica, chata, que não dá para criar muito. Então, o Keimer jogou roque e dama D3 jogou o Carlsen preparando o roque grande. Bispo B4. Agora, se roque grande, né, permite bispo toma C3 e se tomar de dama tem cavalo toma E4. Atacando a dama e o bispo de H4. Se tomar a dama toma em C3 e as pretas que estão melhores aqui. Portanto, jogou cavalo E2 para reforçar o cavalo de C3 aqui o Carlsen. Dama E7. Roque grande. Torre de F8 atacou em E4. F3 e dama E5. E agora chegamos ao momento drama aqui da partida. O Carlsen cometeu um erro que poderia ter custado aqui. Poderia ter sido eliminado depois desse A3 aqui. O Keimer aqui jogou bispo por C3. Aqui o Carlsen poderia jogar um lance como G4 aqui, começar as ações na lado do rei. Mas ele preferiu questionar o bispo aqui com A3. Isso é um blunder. O ponto é que bispo toma C3. Se ele tomar de cavalo aqui tem um cheque, ganha o bispo. Então, ele tinha pensado em tomar de dama, mas o que ele não viu, e nem o Keimer, e o Keimer jogou bem rápido nesse momento, é que tinha cavalo toma E4 aqui. E seria bem triste aqui para o Carlsen do ponto de vista que ele não vai ter chance, né, de jogar para ganhar e vai ficar pior, né? Simplesmente cai um peão. O ponto é que, por exemplo, se trocar as damas, toma, e se peão toma o cavalo, torre toma, se ataca o cavalo e o bispo, vai recuperar a peça com 2 peões de vantagem. Se você tomar direto, a dama faz a mesma coisa, ataca o cavalo e o bispo, 2 peões de vantagem. Grande vantagem das pretas, e ainda precisando jogar para ganhar, a situação ficaria praticamente irreversível para o Carlsen. No entanto, Keimer jogou dama toma C3. Agora, imagina quando ele já, imagino que ele já soube, né? Vai dar uma sensação desagradável para o Keimer de ter desperdiçado a chance de eliminar o grande Magnus Carlsen aí, né? E agora nessa posição, assim, segue mais ou menos equilibrado, mas uma posição viva ainda, e o Magnus Carlsen mostrou toda a sua força nesse final e foi apertar. Cavalo H7 jogou o Keimer para sair do bispo toma F6. Ganhou um espaço aqui no lado do rei, G4, F6, H3, cavalo F6, bispo G3 para dar lugar ao peão de H, cavalo E6. Ele faz lance aqui para ganhar mais espaço, Carlsen, H4, rei F7, H5. Conduziu muito bem a defesa o Keimer, por enquanto. Torre de A, D8. Torre de H, E1. Bispo C8. Torre D3. Buscando aqui manobrar de alguma maneira o Carlsen. Bispo B7, cavalo B1 para dar lugar ao peão de C. Mandou C5 aqui o Keimer. E o Carlsen mandou C4.
bispo C6, B3. E agora o Keimer veio buscar jogo pela coluna B, que faz todo sentido, né? Torre B8, coluna semi-aberta, vai atacar o peão de B3, bispo F2, torre B7, Carlsen defende com cavalo, cavalo D2, torre B8, bispo E3, controlando o cavalo e preparando um avanço aqui F4, mandou rei G8 ali o Keimer. Só que um ponto importante é que o Keimer foi gastando tempo, né? O Carlsen administrou melhor aqui e sabia que poderia, digamos assim, numa situação que o Keimer se apurasse, ele poderia deixar para tomar ações mais diretas, assim, alguma ruptura no apuro do Keimer. Então ele cozinhou um pouquinho aqui, rei C2, cavalo D8 e agora ele foi F4. Nós estamos no lance 33, no lance 40 os jogadores ganham meia hora. Tem aí uns 7 lances, mas não é muito tempo que dê para você respirar com tranquilidade. Então, e aí veio o A5 aqui do Keimer e agora a ruptura E5 do Carlsen. Abrindo aqui a posição, F toma E5, F toma E5, cavalo F7 defendeu firme aqui o Keimer, o ponto D6. Bispo F4 incrementando a pressão. D toma E5. Bispo toma E5. Agora, o que acontece? Esse bispo ganhou vida e os pretos têm debilidade. Peão de C5, peão de G7, peão de A5. Embora a posição ainda esteja próxima da igualdade, objetivamente não é tão fácil jogar aqui de pretos, ainda mais perto do apuro de tempo. Mandou A4 aqui o Keimer. Outra ideia seria já jogar torre 8, bispo G3 e trocar as torres aqui, depois jogar o A4 dele. Mais ou menos vai ser algo semelhante na partida aqui, A4, bispo C3, trocou em B3, rei B2, não cavalo por B3 aqui, nem pode, né, tá tomando aqui, né, tem as torres dobradas ali, então joga rei B2. Esse peão aqui, ele tá, na verdade não vai a lugar nenhum, tá bloqueado e ele é bem fraco, né? Eu mandou rei B2 aqui e agora tem esse peão A passado, né? Que, como a gente vai ver, vai ser decisivo. Keimer jogou bem torre 8, aqui tá ameaçando torre E7 começar a invasão. Lance 39, o Carlsen trocou as torres. E aqui torre D5, agora ele vai começar a sondar os peões fracos aqui das pretas. Torre C5, torre D5, bispo C6, tomou, bispo D7. Agora o Keimer ataca o peão de G4, mas veio o bispo D4. Agora esse peão aqui caindo, o ponto é que as pretas não vão conseguir fazer um peão passado aqui na ala do rei para criar contra-jogo. E agora o peão A está livre para disparar. Carlsen avançou com A4, cavalo G5, mandou bispo E3, tocando no cavalo, cavalo F3, e aqui o Carlsen trocou, avaliando que o final de torre e bispo de cores opostas é de difícil defesa aqui para as pretas, e realmente é. Agora o apuro já passou no lance 40, né? Porque nós estamos no 47, mas vai chegando outro apuro aqui pro Keimer. A gente vê ele com 10 minutos contra 32 aí do Carlsen. É sempre mais difícil você defender, né? No apuro de tempo. Mandou torre B4 aqui o Keimer. Bispo D2. Torre A4. Agora ele solta o peão de B3 para parar o avanço aqui com a torre por trás. Rei por D3. Keimer jogou muito bem aqui. Bispo D1 cheque. Rei C3. E C6. Ele poderia jogar aqui bispo E2. Seria semelhante ao comentário no próximo lance. C6 aqui. Se tomar agora está tomando em A5. Mas veio o rei D4. Agora defende com bispo. Bispo F3 jogou o Keimer. E bispo C3. E agora aqui veio o erro decisivo por parte do grande mestre alemão, o Keimer, bispo G2. Ele tinha uma defesa bem difícil aqui, que era jogar bispo E2, deixar tomar em C6,
bispo E2, torre toma C6, rei F7, A6, rei E7. Agora é muito difícil, né, para as brancas progredirem. Esse peão não avança, esse tem que ficar defendendo esse. Aquele peão de H5 é fraco. Tem ótimas chances de empate aqui para as pretas, embora seja muito difícil jogar assim, dando esse peão. Depois de bispo G2. Não tem um problema aqui, né? Se rei F7 tem cheque, então não tem um lance muito confortável para fazer. Se mexer aqui com a torre, dá para jogar torre E5, com a ideia de passar o rei para B6 e avançar ali o peão A. Então, o ideal é ficar pressionando aqui em C4, que você amarra aqui as forças das brancas. Depois de bispo G2, agora a torre F5 é muito forte, corta o rei das pretas, evita bispo F1, bispo H3, torre F4, jogou Magnus, bispo E6 e agora rei C5 chega em tempo de defender e com o plano de jogar rei B4, e B6 e A6 também. Ou jogar um bispo B4 aqui para liberar a torre e futuramente apoiar o avanço do peão lá. Torre A3 mandou o Keimer, rei B4, torre A2, rei B3. Agora a torre não tem casa, né? Tem que sair do controle do peão de A. Agora o peão pode avançar livremente depois de torre E2, A6, bispo H3, A7, torre E8. Torre E4, um lance legal do Carlsen, se tomar, claro, coroa com cheque. Torre A8, torre E7, C5. E depois de torre B7 teve que abandonar aqui o Keimer. Não tem defesa para torre B8 cheque. Ou se rei H7 toma em G7 com cheque, vencendo. Assim como se bispo G2, torre por G7 cheque, ganha o bispo e a partida. Então o Carlsen foi buscar, agora vai para o desempate amanhã, para decidir quem passa para as oitavas de final aí no absoluto. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, lembrando que é muito importante para ajudar a gente a crescer. Valeu e até a próxima.